Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 3. Deus abre caminhos. Os cristãos às vezes esquecem-se das muitas experiências que já tiveram com o poder de Deus durante uma adversidade. Temos a tendência de focarmos apenas nos acontecimentos e naquilo que se refere ao senso natural, ou seja, o que sentimos, ouvimos e vemos. Esquecemos que existe uma esfera interna e invisível mais real do que qualquer circunstância física. Aconteceu o mesmo com o povo de Deus na época do Antigo Testamento. Os israelitas presenciaram inúmeras demonstrações de autoridade do Altíssimo e ainda assim duvidaram do Senhor. Eles reclamavam e se rebelavam. Deus havia prometido lutar as suas guerras, mas o povo sempre desconfiava da sua palavra. Nós também duvidamos do Altíssimo quando nos concentramos apenas na situação ao nosso redor. Não acreditamos que Ele seja capaz de nos proteger, livrar-nos do mal e suprir as nossas necessidades. Analisemos o que o Senhor disse no primeiro capítulo do livro de Deuteronômio sobre pelejar a fim de que os israelitas pudessem entrar na terra prometida. Nessa passagem, Deus castiga o seu povo pela falta de confiança. Deuteronômio 1, do 29 ao 33. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, e como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus, nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deverias acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Nos versos 30 e 31, o Senhor lembra o povo das vezes que manifestou seu poder para protegê-lo. Ele o libertou da escravidão do Egito e o guardou no deserto. O Altíssimo declara: viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho. Versos 31. Como afirmado antes, independentemente da dificuldade pela qual esteja passando, você não está só, nem desamparado. Não importa o quão cansado se sinta da batalha por causa dos desafios que está enfrentando. Mantenha sua fé e a sua confiança no Senhor, pois Ele guiará você, como um homem leva seu filho. Deus abrirá uma porta onde parecia não haver saída. Na verdade, o Altíssimo já providenciou uma saída para você. Ele fez isso por meio da redenção de Jesus. Embora seu problema pareça sem solução, confie em Deus, pois Ele abre caminhos até em lugares insólitos. Ver Isaías 43:19. Por intermédio de Cristo, o Altíssimo nos preparou o caminho da vitória. Então, para trilhar essa estrada vitoriosa, você deve permanecer na fé, junto ao Pai, ouvindo a sua voz e obedecendo a sua palavra. Seguindo os passos de Jesus. Certa vez, ouvi a história de um grupo que não conseguia atravessar um rio para outra margem. Enquanto aquelas pessoas pensavam neste dilema, um homem entrou no rio e fez a travessia com a água na altura dos tornozelos apenas. Impressionadas, as outras pessoas seguiram o exemplo dele, mas ao entrarem na água, começaram a escorregar e afundar. Elas se esforçaram para chegar à margem oposta a nado, e com grande sacrifício conseguiram. Então perguntaram ao homem como ele havia atravessado o rio com a água tão baixa e de modo tão fácil. Ele explicou: primeiro eu observei que havia algumas velhas pilastras de uma ponte caída perto da superfície da água. E depois eu dei um passo de fé. Uma coluna levava a outra, e assim eu fui de uma a uma até chegar ao lado oposto.
podemos aprender uma grande lição com essa história. Na vida, a qualquer lugar que você vá, Deus já foi preparando o caminho na frente. Se nós apenas o seguirmos, Ele mostrará o local de cada pilar. O Altíssimo nos guiará e cuidará do nosso caminhar, a fim de que cheguemos seguros ao destino planejado. Quando eu era mais novo, praticava corrida na escola. Certa vez, em uma competição, fiquei preso entre 3 outros competidores próximo à linha de chegada. Um deles estava à minha direita, o outro à minha esquerda e o terceiro apenas um passo à minha frente. Lembro-me de que pensei: não posso me deslocar para a direita nem para a esquerda, então não tenho como ultrapassar o competidor à minha dianteira. Eu poderia ficar mais atrás, porém precisaria diminuir o passo, e eu não vou fazer isso. Vou me manter neste ritmo e nessa direção, mas se esse competidor da frente der um passo em falso, nós dois estaremos fritos. Eu seguia tão próximo ao atleta da frente que quando ele tirava o pé do chão, eu pisava no mesmo lugar. É assim, bem de perto, que devemos seguir Jesus. Devemos estar perfeitamente alinhados a Ele para que nos conduza. O Mestre conhece o caminho, pois já passou por ele. Então precisamos ser cuidadosos para permanecermos em sintonia com Ele. Você já fez uma trilha em uma floresta junto de alguém familiarizado com a área? Essa pessoa conhece a localização de todos os arbustos e em que região a vegetação fica mais densa. Seguindo a sua liderança, é possível trilhar a mata com muito mais rapidez e facilidade. Você deve acompanhar os seus passos de modo atento e não perder de vista sua direção. Durante o serviço militar no exército, treinávamos às vezes em uma região de mata fechada. Em uma ocasião, a noite estava tão escura que mal conseguia ver a própria mão. Lembrei-me de que um dos soldados da nossa companhia ajudou a planejar o trajeto, então o procurei para me juntar a ele. Eu escolhi seguir aquele soldado porque ele estava literalmente à minha frente e conhecia o caminho. Você pode imaginar o que aconteceu? Fizemos aquele percurso mais rápido do que o restante do esquadrão. Na verdade, tivemos tempo de descansar enquanto esperávamos a chegada dos outros. Deus tem a melhor direção. A maioria de nós reconhece que Deus é onisciente, onipotente e onipresente e que a sua sabedoria ultrapassa em muito a nossa. Ainda assim, em vez de aceitarem a orientação do Altíssimo, quantas vezes os cristãos decidem seguir o próprio rumo, como fizeram os filhos de Israel? Embora Deus tenha prometido ajudar, eles vão pelo caminho mais difícil e não do Senhor. Não quero dizer que seguir Jesus será tranquilo e fácil o tempo todo, mas sim que o caminho dele será sempre o correto. Afinal, é repleto de paz, alegria, força e também de muitas vitórias e bênçãos. Você já tentou resolver algumas questões à sua maneira, mesmo percebendo que o Senhor indicava uma diretriz diferente? Ainda que tenha obtido êxito na tarefa, você se sentiu sem forças e não experimentou a graça de Deus na sua vida, perdendo assim a alegria. Talvez, ao menos você tenha extraído uma valiosa lição desse episódio. A tentativa de controlar a própria vida distante de Deus sempre termina em fracasso. Quando eu tinha 4 anos, meu pai, Kenneth Hagin, pastoreava uma igreja em Farmersville, no Texas. Naquela época, muitas casas eram chamadas de shotgun. Nesse modelo de casa, não há corredores e cada cômodo é construído logo após outro em uma fileira única. Essas construções recebem esse nome porque, com todas as suas portas abertas, seria possível dar um tiro da porta da frente e a bala passar por todas as outras portas até sair pela porta dos fundos da casa. Nós moramos em uma casa similar em Farmersville. Na sala de estar, havia um fio de energia elétrica que descia por trás do sofá.
Para acender a luz, era preciso girar a lâmpada no bocal preso ao fio, e para desligar bastava afrouxar a lâmpada. Certo dia, eu brincava de passar o dedo pela borda do bocal sem a lâmpada. Meu pai me advertiu: "Filho, deixa isso aí, você pode levar um choque." "Tudo bem, pai", respondi. No entanto, logo depois eu continuei a mexer no bocal. De repente, o meu dedo escorregou e a descarga elétrica me lançou do sofá para o chão. Daquele dia em diante, não voltei a me aproximar do bocal. Eu poderia ter aprendido essa lição de uma maneira muito mais fácil, porém, aprendi da mais difícil. Meu pai não queria que eu sofresse aquela intensa descarga elétrica. Na verdade, ele me alertou do perigo, tentou evitar que aquilo acontecesse. Todavia, eu me recusei a ouvi-lo. De modo similar, Deus tem preparado um caminho certo para trilharmos nos nossos momentos de angústia e provações. Ele nos guiará se confiarmos nele e obedecermos a sua palavra. Ainda que algumas vezes o nosso trajeto pareça bom, a direção de Deus é sempre melhor. Vamos dizer sim ou não para Deus? A vontade de Deus era que os israelitas entrassem na terra prometida e recebessem as suas maiores e melhores bênçãos. O Senhor estava pronto para indicar o percurso até aquela terra maravilhosa. Ele os guiou pelo deserto com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O Altíssimo os protegeu, alimentou e vestiu. Ele até lhes providenciou riquezas quando deixaram o Egito. Além disso, ninguém adoeceu no grupo. Vê Salmo 105:37. Mesmo assim, uma geração inteira se recusou a cooperar com Deus para possuir a terra. Depois de tudo que o Senhor fizera, os israelitas não acreditaram que ele havia preparado o caminho. No capítulo 13 e 14 do livro de Números, lemos que Moisés enviou 12 espias a Canaã, a terra prometida dos israelitas, a fim de que analisassem o local. Deus havia dito ao povo que lhes havia preparado uma terra que emanava leite e mel. Ver Êxodo 3:8. Porém, quando os espias retornaram, 10 deles foram incrédulos em relação a viverem naquela terra. Ver Números 13:32. Eles viram gigantes nelas e, portanto, concluíram: de fato é uma terra de leite e mel, porém, somos como gafanhotos aos seus olhos. Não somos capazes de tomá-la. Apenas 2 espias, Josué e Caleb, tiveram uma opinião positiva. Ao contrário dos outros, eles afirmaram: temos a condição de tomá-la. Ver Números 13:30. No primeiro capítulo deste livro, comentei sobre a possibilidade de 2 pessoas alcançarem resultados bem diferentes, mesmo enfrentando desafios iguais. Foi isso que aconteceu nessa passagem. Os espias descrentes morreram no deserto, junto com uma geração inteira que se recusou a acreditar. No entanto, Josué e Caleb confiaram no Altíssimo de todo o coração. E após 45 anos mais velhos, porém ainda firmes na fé, eles foram os únicos homens daquela geração a entrarem na terra prometida. Eles receberam a promessa e a herança porque creram que Deus lhes prepararia o caminho. A nossa terra prometida. E nos dias de hoje? Por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor providenciou o necessário para termos saúde, prosperidade, amadurecimento espiritual e vitória sobre as provações e tribulações da vida. Isto é, Deus já nos deu a nossa terra prometida e preparou o caminho para chegarmos a ela. Como se não fosse o bastante, o Altíssimo também promete nos ajudar a entrar nela e a possuir as bênçãos contidas lá. Nós vamos segui-lo ou rejeitá-lo? Se escolhermos agir como Josué e Caleb, acreditando em Deus e agindo de acordo com a sua palavra, nós tomaremos posse de todas as bênçãos da nossa terra prometida.
O Senhor nos preparou o caminho. Vamos entrar e tomar posse dela.